Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar a vocês um filme de ação, aventura e fantasia de 2022, Troll. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa nas montanhas de Ronsdalen, Noruega. Tobias está levando sua filha Nora para ver Trollpix. O conto de fadas diz que 13 trolls uma vez se reuniram aqui para um casamento, mas ficaram tão bêbados que perderam a noção do tempo e se transformaram em montanhas. Nora acha que está velha demais para contos de fadas agora, o que dói em Tobias ouvir. E ele a lembra que você precisa acreditar em algo que para poder ver. 20 anos depois, na costa atlântica do noroeste da Noruega, Nora é arqueóloga em uma expedição de escavação com sua equipe. A maioria deles está pronta para desistir porque não encontraram nada em 6 meses e os fundos estão acabando, mas Nora é teimosa e continua. Sua persistência compensa e ela acaba encontrando um crânio de dinossauro, pelo qual a equipe faz uma festa. Enquanto isso, nas montanhas do Vifigeu, um grupo de construção está trabalhando na construção de uma nova ferrovia cavando nas montanhas. Isso chamou muita atenção de ativistas que são contra essa destruição da natureza, mas sua presença é ignorada. Quando os explosivos são finalmente ativados para iniciar o túnel, algo no fundo das montanhas Rosny causa um colapso do qual nem todos os trabalhadores conseguem correr rápido o suficiente. Este incidente e a atividade sísmica que causou são imediatamente detectados pelas forças armadas norueguesas, que enviam um avião de reconhecimento para investigar. Sigrid é a encarregada de gerenciar as câmeras dessas aeronaves e rapidamente monta uma série de imagens que mostra a seus superiores, que decidem que isso é grande o suficiente para alertar o primeiro-ministro Berit. A caminho da base, Berit é informada de todos os danos causados por forças desconhecidas e mostra as imagens que fizeram, que o conselheiro de Berit, Andreas, considera pegadas. Berit acha divertido, mas irrealista, e dá a Andreas 2 tarefas: manter a imprensa longe dessas informações e encontrar alguns especialistas científicos que possam ajudá-los com esse problema. Momentos depois, um helicóptero está pegando Nora no meio de sua comemoração, pedindo-lhe que acompanhasse para ver um assunto de segurança nacional. Andreas dá as boas-vindas a Nora na base e a leva a uma reunião secreta, onde Berit, os mais importantes líderes militares e alguns outros cientistas discutem as possíveis razões por trás do incidente nas montanhas. Quando Nora se apresenta como paleontóloga, ela não é levada muito a sério porque os dinossauros estão extintos, portanto não podem ter sido eles a causa disso. Embora a equipe ainda não rejeite a possibilidade de um ataque militar de outro país, até agora os relatórios parecem favorecer a teoria da causa ser de natureza geológica. Imagens aparecem na tela mostrando uma cratera e recortes na paisagem, o que leva os cientistas a lançar teorias como sumidouros ou bolsões subterrâneos de gás. Nora os interrompe para apontar que aquelas crateras são claramente pegadas, mas mais uma vez, ela não é levada a sério porque a pegada significariam monstros, o que é uma ideia estúpida. Outra interrupção vem de Sigrid, que invadiu o telefone de um dos ativistas e encontrou imagens ao vivo do incidente. A destruição é bastante perturbadora de assistir, mas antes que os outros possam voltar às suas teorias de gás, Nora faz Sigrid reproduzir o vídeo novamente, mais devagar desta vez. Ouve-se claramente um rugido ao fundo, semelhante a um animal, e nas sombras entre as rochas que caem, há uma enorme e misteriosa forma humanoide. Enquanto isso, em Leja, um velho casal se pergunta o que deu em seu cachorro, que não para de latir. De repente, toda a casa começa a tremer. Então o casal corre para se esconder no porão antes que tudo comece a desmoronar e a luz acabe. Assim que o tremor para, o casal sai e encontra sua casa completamente destruída, embora pelo menos o cachorro esteja bem. De volta à base, os líderes ainda se recusam a acreditar que as pegadas possam ter sido deixadas por algum tipo de criatura gigante, e Nora aponta que seja o que for, eles precisam agir contra isso, em vez de sentar e discutir por horas. Berit fica impressionada com sua atitude e faz de Nora a conselheira científica oficial. Então ela é convidada a ir com Andreas a Leja para verificar o último incidente. No helicóptero, Andreas pergunta a Nora como ela se tornou uma paleontóloga. Então Nora diz a ele que ama a natureza desde criança, e seu amor infantil por contos de fadas evoluiu para o desejo de procurar os verdadeiros monstros subterrâneos. Sua mãe morreu quando ela tinha 10 anos, e seu pai era professor de mitologias de origem e folclore. Mas quanto mais velho ele ficava, menos conseguia distinguir entre realidade e ficção. É por isso que Nora não vê Tobias há anos. Andreas confessa que quer ser escritor e se empolga com a possibilidade de esse incidente ter causas sobrenaturais. Mas Nora o interrompe quando chegam ao destino.
chocada com os estragos na paisagem. Os militares já estão protegendo a área, e Nora é recebida pelo capitão Christopher, que mostra a eles os rastros que atravessam o rio e entram no vale. Em seguida, percorrem 3 quilômetros ao sul nas montanhas antes de simplesmente parar. Os soldados fizeram uma varredura completa na área, mas não encontraram outras pistas. Nora faz algumas perguntas ao velho casal, mas eles não conseguiram ver muito porque uma figura gigante em movimento estava bloqueando o sol. Eles ouviram algo, um uivo alto que parecia uma melodia muito triste. Em seguida, Nora observa mais de perto os danos e percebe um cheiro muito estranho e forte que decide chamar de hipernatureza. Ela também usa a luz ultravioleta para procurar vestígios biológicos, mas não encontra nada além de terra e pedras. Nora pede para ser levada ao local onde os trilhos param repentinamente e o scanner térmico não mostra sinais de vida, apenas montanhas. Como esta criatura é grande demais para se esconder ou desaparecer, Nora se pergunta se ela é capaz de se camuflar. Nora está começando a bolar algumas teorias, mas ainda não tem certeza, então leva Christopher e Andreas para ver Tobias, que sai com uma arma de fogo ao ver estranhos em sua propriedade, principalmente um soldado armado. Depois que Nora o faz perceber que esta é a filha que ele não vê há anos, Tobias aceita deixá-los entrar, embora tenha que vestir uma calça primeiro. A casa de Tobias está cheia de clipes de papel e pesquisas que mostram sua obsessão em encontrar uma criatura mítica conhecida como Troll. Nora o impede de falar sobre todas as suas teorias sobre os Trolls serem reais e as testemunhas serem silenciadas e pede que ele se concentre na filmagem que ela passa a mostrar a ele, explicando que acha que seu antigo trabalho pode ter algumas pistas. Afinal, ninguém conhece essas montanhas melhor do que ele. No entanto, Tobias acha que essa filmagem prova que sua teoria dos Trolls é real, e quando Nora aponta que os cientistas já teriam encontrado DNA Trolls se eles realmente existissem, Tobias lembra que a cristianização da Noruega livrou-se de todas as criaturas míticas e quando ele tinha cerca de para revelar tudo, Tobias foi enviado para o manicômio. Ele acha que as pessoas no comando sempre souberam, e os contos de fadas foram escritos para fazer os Trolls parecerem maus e burros quando na verdade são muito inteligentes. Nora não acredita no que está ouvindo, mas Tobias está muito animado para fazer objeções e se junta à equipe para continuar a investigação. Ao chegarem ao local onde terminam os trilhos, Tobias logo percebe que a topografia está toda errada e não condiz com os mapas. Ele também aponta que Ekma está novamente em uma aventura junto com sua filha, mas Nora não quer que isso seja uma espécie de reconciliação. De repente, o cheiro da hipernatureza atinge seus narizes e o céu escurece quando a montanha atrás deles abre um olho. Acontece que pai e filha estavam certos. A criatura de fato entrou, e sua capacidade de camuflagem permitiu que ele fingisse fazer parte da montanha, explicando por que a topografia estava errada. O Troll se levanta, mostrando seu corpo poderoso e rugindo para eles. Então a equipe corre de volta para o helicóptero para fugir. Eles ainda conseguem colocar o Troll na câmera, e quando a base recebe a transmissão, eles não podem mais negar a verdade. Christopher leva o grupo ao seu acampamento militar para ligar para a base e informá-los sobre o que descobriram. Nora continua a usar as palavras criatura desconhecida para não parecer maluca, mas Tobias a interrompe para contar a todos que é um Troll que se incomodou com a construção nas montanhas, que Tobias considera um escárnio da natureza. Os líderes o consideram louco e o expulsam, mas quando Nora pede mais tempo, ela também não é ouvida. Eles estão preocupados com a segurança de seu país, então vão em frente e preparam uma operação militar. Depois disso, Nora fica furiosa com seu pai por estragar tudo e quer ir embora, mas Tobias muda de ideia quando explica que sabe que isso não é um conto de fadas, não é um Troll que simplesmente será empurrado para trás por armas e luz solar. O Troll acordou sozinho e está com medo, então as armas vão deixá-lo ainda mais irritado, sem falar que a natureza sempre revida. Nora aceita que ele está certo e fica. Agora é só uma questão de convencer Christopher a levá-los com ele. Ele a princípio recusa, mas após algumas súplicas de Nora, ele aceita esconder o trio em seu helicóptero desde que prometam seguir suas ordens. A noite caiu sobre Eidal quando toda a operação militar chegou lá. Enquanto esperam o Troll aparecer, Tobias e Nora relembram os antigos contos de fadas que compartilhavam durante suas aventuras, e os dois finalmente se reconciliam. O Troll aparece um momento depois, mas quando ele chega perto o suficiente ele para de se mover, e Tobias tem certeza que a criatura sabe que eles estão lá. Os soldados abrem fogo contra o Troll,
ignorando os avisos de Tobias de que isso só o deixará com raiva. Mas as balas e as explosões não fazem nada e apenas fazem com que ele ataque de volta como Tobias previu. Todos começam a fugir enquanto Troll destrói tudo em seu caminho, inclusive as câmeras que estavam transmitindo a operação para a base principal. A equipe se esconde atrás de uma árvore com um soldado ferido, e quando eles estão prestes a se afastar, o Troll se abaixa e agarra o soldado para comê-lo. Tobias explica que o Troll provavelmente sentiu o cheiro do sangue dos ferimentos do soldado. Nora, Andreas e Christopher querem fugir, mas Tobias decide se aproximar do Troll e tentar uma abordagem amigável. Para o choque de todos, o Troll realmente para de se mover e responde às palavras gentis de Tobias com gemidos pacíficos. Mas infelizmente nem todos os soldados receberam o memorando. Um caminhão abre fogo contra o Troll novamente e, quando a criatura se vira para contra-atacar, acidentalmente atinge Tobias no processo. Enquanto o Troll se afasta, Nora corre para o lado de seu pai e Tobias murmura as palavras: o palácio, o rei, o lar, pedindo ao filho que se lembre de acreditar antes de morrer. Quando eles voltam para a base, Nora se mantém ocupada revisando as pesquisas de Tobias para esquecer a dor e buscar uma solução. Quando Andreas e Christopher vêm ver como ela está, eles informam que perderam o Troll de vista por enquanto, mas o exército está se preparando para um ataque aéreo. Nora acha que este ataque terá o mesmo resultado do primeiro, o que significa que eles precisam pensar fora da caixa. Os contos de fadas dizem que os Trolls não gostam da luz do sol, mas eles já viram este sair à luz do dia. A outra pista que eles têm é a menção de Tobias de como os Trolls foram destruídos pela cristianização da Noruega, o que dá uma ideia a Nora. Eles contatam Berit e os outros para explicar que as histórias dizem que os Trolls costumavam jogar pedras nas igrejas quando ouviam os sinos, o que significa que os sinos são o que eles precisam usar. Os líderes acham isso ridículo, então Christopher tem que interromper para lembrá-los de que nada funcionou até agora e eles precisam de alternativas. Então Berit relutantemente lhes dá permissão para continuar o plano. O Troll reaparece momentos depois, aproximando-se do parque da família Underfossen e causando grande pânico na multidão. Enquanto todos começam a fugir, exceto uma garotinha que quer observar a criatura, Christopher e Nora aparecem em um helicóptero, guiando todo um mover que carrega sinos gigantes. Eles cercam o Troll com esses sinos enquanto os fazem tocar, e Nora está certa. O som machuca os ouvidos do Troll. Porém o Troll também não hesita em atacar para se defender, acertando os helicópteros e fazendo-os cair. Quando um está prestes a cair em cima da garotinha, o Troll surpreendentemente agarra o helicóptero para salvá-la antes que ele vá embora. Como isso aconteceu em um local tão público, agora o mundo inteiro sabe sobre o Troll e o fato de que ele está indo para a capital. Noticiários de todos os países cobrem o incidente e clipes gravados por telefone se tornam virais nas redes sociais. Quando a equipe retorna à base, Berit furiosa ignora Nora quando ela aponta que os sinos funcionaram para que eles tentem novamente de um ângulo diferente e a chuta para fora da base. Na saída, Nora esbarra em Christopher, que confessa que acha que Berit está cometendo um erro e que estará ao lado de Nora se ela precisar de alguma coisa. Na sala de conferências, os líderes militares contam a Berit sobre alguns mísseis perigosos que ainda não foram oficialmente aprovados. Berit não acredita que ela não sabia disso, e Andreas aponta que tais armas não deveriam nem ser consideradas. Mas isso só o expulsa da sala. Vendo que não será levado a sério, ele decide desistir e se juntar a Nora em sua espera, dizendo a ela para se preparar porque eles estão evacuando a cidade. Momentos depois, Berit aparece na TV anunciando oficialmente o estado de emergência e pedindo a todos os cidadãos que colaborem enquanto seus soldados assumem o comando para se preparar para a próxima operação e ajudá-los a evacuar sem problemas. Nora e Andreas estão no mesmo carro e ficam presos no trânsito. Então Nora aproveita esse tempo para continuar olhando a pesquisa de Tobias. As páginas continuam mencionando Sinding e algo sobre um porteiro, o que leva Andreas a comentar que pode ser Ricard Sinding, o Lord Chamberlain do Palácio Real. Nora de repente se lembra de Tobias mencionando o rei, palácio, casa antes de sua morte e chega à conclusão de que eles precisam ir ao Palácio Real. Andreas os leva até lá e eles são parados pelos guardas no portão. Mas Sinding vem imediatamente para deixá-los entrar porque esperava que Tobias ou alguém relacionado a ele aparecesse mais cedo ou mais tarde. Sinding explica que respeitava Tobias, mesmo que Tobias o odiasse, e sua teimosia permitiu que ele fosse uma das poucas pessoas que descobriram o segredo sobre o palácio. Era uma vez considerado uma boa sorte construir um palácio no topo da casa de outro rei,
E acontece que este palácio em particular foi construído onde o rei Troll morava. Nora e Andreas são levados para um túnel cheio de ossos de Trolls enquanto Sinding explica que a cristianização da Noruega matou tudo o que ia contra sua fé. Eles emboscaram a família real de Trolls e pouparam apenas um bebê para atrair o rei para a montanha. Lá, eles o trancaram dentro de uma caverna e o deixaram para morrer. 12 anos atrás, Tobias descobriu tudo isso e Sinding o mandou para o manicômio para guardar o segredo. Ele se sente mal com isso, mas ainda considera a coisa certa a fazer, o que deixa Nora furiosa. Porém, não é hora de discutir. Nora percebe que Tobias estava certo. O rei Troll está voltando para casa no palácio e eles precisam impedir isso. Ao olhar em volta dos ossos, Nora percebe que a sua luz ultravioleta os está danificando, o que significa que as histórias estavam certas sobre a luz do sol. Afinal, eles viram o Troll durante o dia, mas não o viram sob a luz direta do sol por causa das nuvens e das montanhas. Andreas aponta que eles não podem controlar o sol, mas Nora tem um plano, e ela chama Christopher para obter sua ajuda. Ele colocará uma armadilha especial enquanto Nora e Andreas atraem o Troll até ela. Enquanto isso, o Troll chegou à cidade, e mais uma vez os ataques militares não fizeram nada contra ele. Então Berit aprova o uso dos mísseis. Sigrid percebe que os líderes estão se preparando para lançar aqueles mísseis e liga para Andreas para avisá-lo, o que significa que eles precisam encontrar uma maneira de ganhar tempo. Andreas pede a Sigrid para tentar invadir o sistema do exército para impedir o lançamento enquanto Christopher está tocando o sistema de alarme por toda a cidade. Isso traz todos os seus amigos soldados ao seu local para ajudá-lo na armadilha. Sinding também ajuda, pedindo aos guardas que coloquem um dos crânios do Troll no maior caminhão que tiverem, que Nora e Andreas dirigirão pela cidade para atrair o Troll para longe do palácio. Sigrid leva algumas tentativas para entrar no sistema, mas assim que ela entra, ela imediatamente para os mísseis, dando a Nora e Andreas o tempo de que precisam. Quando o Troll se aproxima, eles finalmente decolam e revelam a caveira na traseira do caminhão, o que faz com que o Troll ruga de raiva e vá atrás deles conforme planejado. Nora liga para Christopher para dizer que eles estão a caminho, levando-o a fazer um discurso motivacional para seus soldados para mantê-los corajosos quando o monstro finalmente aparecer. Depois de muita condução maluca pelas ruas de Oslo, Nora e Andreas chegam à estrada apenas para acidentalmente perder o crânio no processo. O Troll para de correr para pegá-lo, deixando escapar um doloroso gemido de luta por seus filhos antes de perceber seu reflexo em um prédio. Ao tentar tocar o vidro, ele quebra e o barulho repentino de estilhaçamento assusta o Troll, fazendo-o derrubar acidentalmente o crânio, que se quebra em 1 milhão de pedaços. Furioso, o Troll ruge de dor, deixando Nora triste por ser a última de sua espécie. A criatura vem atrás deles em busca de vingança e Nora volta ao plano original de ir embora, desviando da melhor maneira possível de toda a destruição que o Troll está causando. Na base, o Walking de Sigrid é descoberto e seu computador é levado para que eles possam reiniciar o sistema. Segundos depois, Nora e Andreas chegam à área com a armadilha. Então eles saltam do caminhão para terminar de atrair o Troll direto para o centro enquanto ele pisa no veículo. O Troll tenta pisar em Nora em seguida, mas naquele momento, os soldados ativam dezenas de luzes ultravioleta que cercam a criatura e começam a queimá-la. O avião com os mísseis também se aproxima, mas o piloto hesita a ver civis no local. Uma discussão começa na base para ver se eles devem abortar ou não, inspirando Sigrid a socar o idiota que não se importa com seus cidadãos e a operação é efetivamente abortada. Berit e as outras pessoas na base assistem em sua tela como o Troll está morrendo lentamente, e os soldados de Christopher já estão comemorando a vitória. Porém Nora não suporta ouvir e ver uma vida sofrer assim e desliga a energia para salvá-la. Os soldados se preparam para atirar, mas Nora também os impede antes de se aproximar do Troll da mesma forma que seu pai fez, pedindo gentilmente que ele volte para a segurança das montanhas. O Troll o encara, considerando suas palavras, mas antes que possa reagir, o sol começa a nascer e queima o Troll até que não reste nada além de escombros. Enquanto todos se deleitam com a vitória, Andreas brinca sobre como deveriam chamar esse novo monumento ou colina, e Nora decide que será a Pedra de Tobias. Quando Berit chega um momento depois, ela agradece a Nora por seu trabalho. Andreas lembra ao primeiro-ministro que ele se demitiu e anuncia que será escritor. Então, quando ele vai embora com Nora, ele se pergunta se pode haver mais criaturas escondidas em Dovre. Enquanto isso, nas profundezas das montanhas, algo começa a se mover sob uma pilha de pedras. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão gostei e inscreva-se para assistir a mais vídeos como este. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.